Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números, capítulo 16, versículos 47 e 48. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso neles e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Corra para a intercessão antes que o juízo avance. Queridos irmãos, na primeira parte do capítulo 16, vimos o juízo de Deus sobre Corá e os seus seguidores. A terra se abriu e o fogo caiu do céu. Seria natural imaginar que o povo aprenderia com essa lição. Mas, no dia seguinte, a congregação inteira murmura novamente contra Moisés e contra Arão. O versículo 41 nos mostra isso. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. É impressionante como um coração endurecido pode reinterpretar até mesmo o juízo evidente de Deus. Então, a ira do Senhor se acende novamente e uma praga começa a se espalhar pelo arraial. E é nesse momento que vemos uma das cenas mais belas da intercessão em todo o Pentateuco. E a primeira lição que podemos aprender nessa segunda parte do capítulo 16 é de que devemos reconhecer a gravidade de um coração persistente na murmuração. Note que, apesar do juízo claro do dia anterior, o povo acusa Moisés. A murmuração não foi um deslize momentâneo, tornou-se uma postura contínua do povo durante toda a sua peregrinação no deserto. Como vimos no versículo 41, toda a congregação murmurou, dizendo que Moisés tivesse matado o povo do Senhor. Veja que a obstinação no erro é sinal de um profundo endurecimento espiritual. Quando o coração se acostuma a reclamar, ele perde a capacidade de discernir a própria culpa. Por isso, passa a culpar líderes, passa a culpar circunstâncias, passa a culpar o próprio Deus. A murmuração constante, meu irmão, não é apenas uma fraqueza emocional, é uma resistência à correção divina do Senhor. Por isso, precisamos vigiar para que a disciplina não gere ressentimento, mas um arrependimento em nosso coração. A segunda lição que nós aprendemos é de que devemos valorizar a urgência da intercessão. Quando a praga começa, Moisés diz a Arão: toma o incensário e faz expiação por eles. E o texto diz algo marcante, que Arão correu para interceder pelo povo, conforme lemos no versículo 47. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso neles e fez expiação pelo povo. Isso nos ensina que a mediação sacerdotal no Antigo Testamento apontava para a necessidade de alguém que intercedesse e que estivesse entre o povo culpado e o Deus Santo. Arão não ficou discutindo, não ficou justificando, ele correu e intercedeu pelo povo. Diante do pecado coletivo, meus irmãos, do pecado da humanidade, precisamos aprender a interceder antes de criticar. Precisamos orar antes de comentar. Precisamos buscar a reconciliação antes de espalhar a culpa. Quantas crises poderiam ser contidas se houvesse mais intercessores dispostos a correr e a orar pelas situações? A terceira lição que nós podemos aprender, então, é que devemos confiar no Deus que provê um mediador. O versículo 48 é central, porque ele diz: Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Que imagem poderosa! De um lado, mortos, do outro, vivos, e no meio, um mediador com incensário. Veja, meus irmãos, que essa cena é uma das mais claras figuras da obra mediadora que encontramos no Antigo Testamento. Sem mediação, o juízo avança. Com mediação,
ainda há misericórdia. Isso nos ensina que a nossa esperança nunca está na nossa inocência, mas na intercessão. Israel foi preservado não porque era fiel, pelo contrário, mas porque havia um mediador. Arão, de pé entre os mortos e vivos, aponta diretamente para a pessoa de Cristo Jesus. Na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, lemos que só há um mediador entre os homens, Cristo Jesus. A epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, aprendemos que ele vive para interceder por nós. Por isso, meus irmãos, na cruz, Cristo se colocou entre o juízo santo de Deus e pecadores culpados como nós. Ele não apenas correu ao nosso encontro, como ele também entregou a sua própria vida. Onde Arão ofereceu incenso, Cristo ofereceu a si mesmo. E é por isso que o juízo de Deus não nos consome. Por isso, podemos concluir Números, capítulo 16, dos versículos 36 a 50, nessa segunda parte, nos ensinando três lições fundamentais. Primeiro, a murmuração persistente pode endurecer o nosso coração. Segundo, a intercessão precisa ser urgente, precisamos estar sempre intercedendo. E terceiro, a mediação é nossa única esperança diante do juízo. Talvez você veja pecadores, pecados ao seu redor. Talvez você veja frieza espiritual. Talvez você veja uma crise. E a pergunta é: você fica murmurando ou corre para interceder? Que o Senhor nos faça homens, mulheres, que se colocam na brecha para orar, para interceder. E que nunca esqueçamos: se hoje estamos vivos espiritualmente, é porque Cristo está entre nós e o seu juízo não nos consome. Ele é o nosso mediador eterno, para todos sempre. Amém.